contrário, que o tema da minha pregação hoje é mentalidade de escravo versus filho. Então, eu acho que Cristo alcançou essa vitória para nós na cruz, mas muitas de nós, muitas vezes, estamos andando como escravos. E a vitória da cruz é muito mais do que nós podemos imaginar. E como nós andamos muitas vezes, não condiz um pouco com aquilo que Ele nos deu como plenitude para realmente darmos os passos. E aí eu tenho 4 versículos como base que eu quero ler com vocês e quero poder ministrar nessa noite. Vamos orar. Senhor, é sempre desafiador a Tua Escritura, porque nós não estamos falando de algo de homens, mas do Senhor. O que o Senhor realmente fez por nós. E nos dê sabedoria para poder visualizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses textos e que eu possa realmente falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias, se tivesse, não, acompanhe aqui no telão. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 4 ao verso 7. Amém? 4, Gálatas 4, verso 4 ao verso 7. Amém? Diz assim o texto e a escritura: eu estou esperando porque eu estou vendo que algumas pessoas estão abrindo e eu amo essa ideia de lermos a Bíblia e não o telão. O telão você não marca, mas a Bíblia você marca, Mas nós estamos no século 21 e aí muitas coisas mudam, mas não pode mudar a essência da Escritura. Você sempre tem que ter uma Bíblia. Amém? Gálatas capítulo 4, verso 4 ao 7 diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, a qual clama: Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiro. Veja, é um texto muito claro, mas muitos cristãos muitas vezes recebem a Cristo na condição de filho, e muitas vezes nós permanecemos na condição na mentalidade ou de pontos da mentalidade de escravo, medo, insegurança, culpa, várias sensações, rejeições ou até mesmo distanciamento de Deus. Muitas vezes nós estamos assim, nessa condição de crente, mas ainda se sentindo com esses tópicos de que não foi exatamente o que Cristo alcançou na obra da cruz. A obra da cruz foi uma obra completa, Ele nos perdoou, Ele nos salvou, mas Ele também nos adotou. Deus não apenas tinha nos salvado naquela cruz, mas Ele deu várias possibilidades para uma vida plena, uma vida de graça, uma vida abençoada. E uma das conquistas da cruz, do sacrifício de Jesus, foi sermos filhos, nos tornarmos filhos. Deus não apenas nos libertou, mas Deus transformou a nossa
identidade. Você vê que isso é muito maravilhoso, porque éramos errantes nessa terra, não havia o Espírito de Deus morando no homem, não havia essa identidade de filho, nós simplesmente éramos servos, que não tem nada contra isso. Veja, eu não estou falando de ser servo, eu não vou falar servo versus filho, vou falar escravo, porque Deus também nos chama para ser servo, mas muitas vezes andamos como escravo. Hoje à noite, eu quero ler esse texto e explicar um pouco a estrutura desse texto, e eu espero que o Espírito Santo fale conosco e você saia daqui nessa noite fazendo uma introspectiva na sua alma, para entender exatamente quais são os pontos que ainda em você, talvez, ainda caminha como escravo, escrava, ou mentalidade de escravo. Esse texto é muito poderoso, é um dos textos mais lidos por vários teólogos quando se trata da soteriologia, ou da doutrina da salvação. Ele praticamente vai explicar tudo sobre a questão do propósito, porque Jesus veio, como ele vai alcançar as pessoas, e esse grande marco na vida do cristianismo, que não é só, lógico, assim, só eu digo no sentido assim, porque a gente tem essa religiosidade, eu sou salvo, mas não implica-se só na salvação, mas implica em ter uma nova filiação, ser filho de Deus, ter uma identidade. E o texto começa falando em Gálatas capítulo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse versículo ele é tão poderoso porque ele fala do tempo correto, a plenitude do tempo, que significa o tempo perfeito, o tempo exato que essa promessa de Jesus veio até nós. Quando está falando na plenitude do tempo, não está dizendo assim, algo, qualquer tempo. Ele está apontando para Jesus, dizendo, quando chegou essa plenitude. Ele explica que Jesus veio ao mundo, ele revela o coração e o plano redentor se cumprindo a partir de Jesus, quando a plenitude do tempo chegou. E é tão poderoso isso, porque ele não começa dizendo, você foi filho, mas ele começa dizendo, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, e essa plenitude é perfeita, o termo é exatamente, porque não era uma decisão de Deus aleatória. Jesus não veio naquele período porque agora não tinha mais jeito, não. O texto está dizendo que na plenitude, no tempo certo, exatamente na hora, Deus não apressou o tempo, foi exatamente como Deus planejou. Deus esperou o tempo correto para que essa promessa que nos faríamos, ou nos tornou filho, chegasse. E chegou através dele. Não era algo aleatório. Quando o texto está falando sobre isso, ele esperou porque havia uma proporcionalidade. Tudo que estava acontecendo no período da vinda de Jesus culminava para o projeto que o Antigo Testamento já falava sobre isso. Havia uma preparação espiritual para que aquilo acontecesse. Israel, a nação a qual Jesus nasceu, já havia uma fome, uma sede muito grande de receber um Salvador. Havia um desejo e uma expectativa para que ele viesse e aí Israel pudesse retornar para o seu perfil, para o seu plano original. Eles estavam esperando, é por isso que eles iam ao templo, eles esperavam a expectativa que alguém trouxesse a palavra que o Messias ia chegar, mesmo sendo com uma visão um pouco errada acerca de como seria o Salvador. Mas eles estavam lá, famintos. O povo estava faminto, o Império Romano estava quebrado, faminto, necessitando de uma resposta para as suas vidas. E Deus diz, o tempo perfeito, ele veio. Ele veio no tempo perfeito, porque culturalmente era propício. Não sei se você imagina isso, mas
até a língua grega era predominante, era como se o mundo falasse predominantemente uma só língua. É tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque ali naquele período, nos tempos de Jesus, não tinha a população que nós tínhamos hoje. Para você ter uma ideia, a população do mundo era estimada em 300 mil milhões de pessoas, no mundo, no tempo de Jesus, ou seja, era quase a população do Brasil. Naquela região do Império Romano, era mais ou menos 60 mil a 80 mil a população. Era só um país pequenininho da Alemanha. E todos, ou quase todos, tinham como domínio a língua grega. E Deus sabia que ele poderia alcançar aquele império. E que o império, a partir daquele império, através do surgimento das Escrituras, o mundo ouviria a mensagem. E o mundo escuta até hoje. Facilitou a propagação do Evangelho. Então, quando ele diz em Gálatas 4:4, diz, olha, foi na plenitude do tempo. Era exatamente, Deus sabia que aquele era o momento. Não era só essa preparação do contexto cultural, da questão da necessidade do povo ter de realmente receber a esperança que estava, mas também todas as profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus chegou e se encaixou plenamente naquele período. Jesus não veio cedo demais, nem tarde demais. Ele veio na hora certa, marcada. Por isso que é tão importante quando você lê o texto, diz assim, na plenitude do tempo. Então, ele estava vindo, Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho veio para nos mostrar que existe uma resposta para a humanidade e que ele é o Filho eterno. O texto também está falando que tinha um filho, e o filho que veio, esse mesmo filho que morreu e que nós vamos hoje celebrar. Deus não criou o Cristo. O texto já afirma que na plenitude do tempo ele enviou aquilo que já existia. O seu Filho amado já existia. E ele veio e ele foi enviado pelo seu Pai para que tivéssemos aqui. Isso fala também do amor de Deus. Porque a visão humana, principalmente no mundo ocidental que nós vivemos, e no oriental também pensa assim, penso eu. Nós só pensamos em Jesus a partir do nascimento, há 2000 anos atrás. Mas quando o texto diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, ele está dizendo, ele já era. Cristo já existia. E esse amor se expressa no envio do próprio Filho para resgate de muitos, resgate de todos. Ele não enviou um anjo. Eu até acho que seria mais fácil e talvez chamaria mais atenção se Deus enviasse um anjo para salvar o mundo. Porque se Deus envia um anjo, todo mundo vai imaginar uma coisa sublime, uma coisa tão poderosa, mas ele envia o seu Filho passando por todos os processos. Não foi um adulto já grande que surgiu e de repente está aí, mas um filho que nasce de uma mulher. E o texto diz, o seu filho nascido de uma mulher ainda no versículo 4. Isso revela também que esse plano maravilhoso tem a ver com a humanidade de um Deus que se faz carne, que habita em nós. Ele aparece não como um espírito, mas como uma pessoa que vai se desenvolver, que vai passar por todos os processos na vida. O texto, em um versículo, está falando todas essas coisas. Ele é nascido de uma mulher. Ele não veio como um anjo. Ele não surgiu de repente. Ele passou por todos os processos. Ele é o Adão, o segundo Adão, tão falado por Paulo. Vai vir um Adão, veio um Adão. Esse Adão foi diferente. E ele cresceu, ele passou por todos os processos. Sabe uma coisa interessante? Quando diz nascido de uma mulher, está dizendo da humanidade de Jesus, que ele passou por todas as dores, limitações, tentações e fraquezas,
porém sem pecado. Ou seja, Ele é um Deus que conhece o que é ser tentado, conhece o que é fraqueza, conhece o que você está passando. Ele sabe os pormenores de todas as nuances da vida do ser humano, porque Ele viveu isso. E o texto, quando afirma, nascido de uma mulher, que Ele veio, Ele se fez carne, está dizendo que Ele passou por todos os processos que você e eu passamos muitas vezes. Deus não apenas enviou Ele como um homem, mas Ele mesmo era o próprio Deus encarnado. Ele estava lá, era o nosso Deus. Ele era o Deus que se fez homem. Nascido debaixo da lei. Você vê, o texto diz, nascido da mulher, mas debaixo da lei. Jesus nasceu como judeu. Ele está testificando, ele nasceu, ele viveu, ele submeteu aos processos da lei, ele se colocou na mesma exigência que qualquer pessoa que nasce deveria se colocar debaixo do céu, que é estar debaixo dos regimentos, dos fundamentos estabelecidos por Deus. Jesus estava nessa condição. A diferença é que ele obedeceu e de forma perfeita ele obedeceu aquilo que estava lá escrito. Por isso que o texto diz, além de ser filho nascido de mulher, ele é nascido debaixo da lei. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, tornando o nosso substituto. O homem não tinha possibilidade, o homem não tinha como cumprir, mas Jesus viveu a vida que deveríamos viver. Ele mostrou que o homem deveria ser um observador das leis, porém o homem não seria capaz de viver ao ponto de cumpri-las, e ele vem e cumpre a lei. Então ele viveu a vida que deveríamos viver no andar de uma vida de santificação, de poder, de autoridade e de valores. Ele morreu também a morte que deveríamos morrer. Então esse verso 4 está falando do tempo perfeito do Pai. Ele veio, você está aqui, porque o tempo perfeito chegou há mais de 2000 anos atrás. Você está aqui porque houve uma iniciativa divina. Ele disse, eu envio meu filho. Não foi você nem eu que pedimos para que Deus enviasse o seu filho. Você já parou para pensar? Foi ele que decidiu. Aí ele diz, esse texto está falando, a humanidade, ele é homem. Ele se tornou carne. A obediência perfeita que ele teve, que nos tornou filho. Você não é filho porque simplesmente você faz parte de uma religião. Você é filho porque ele obedeceu até o fim, até a morte, até a cruz, dando você o direito e a mim de se tornarmos filhos de Deus. Tudo isso culmina para o projeto e o processo e o propósito do próximo versículo. Uma coisa está ligada à outra. Veja o que diz o verso 5 de Gálatas, capítulo 4. Diz que ele fez tudo isso. Aí diz, para o resgate, ou resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós estávamos debaixo da lei. A fim de que recebêssemos a adoção. Então, aqui esse texto está dizendo, ele fez tudo para que você, e eu quero que você pense como um filho hoje, para que você recebesse essa adoção, e ao participar hoje da mesa, eu quero que você participe como irmão de Jesus, filho do Deus Altíssimo, que você possa desfrutar. Ele diz, nos resgatou, é a mesma coisa, Paulo cita essa expressão em vários versículos, assim como em Colossenses capítulo 1, verso 13, que diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amado, nós somos transportados, esse resgate é real. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas o texto diz que ele nos resgata e nos tira de um lugar e leva para outro, e ele não está falando de somente um ambiente, mas de condições. Quais as condições que você
foi resgatado, em que situação você foi resgatado, como é que você está vivendo esse resgate, qual é o tipo de ambiente moral, espiritual, psicológico, emocional que você está vivendo, porque se você é filho e não bastardo ou bastarda, tem algo genuíno, porque o que você foi selado e chancelado, ou queira o que dizer, foi para ser filho do Deus Altíssimo. E não filho de uma religião ou de qualquer coisa. Paulo diz que nos tirou de um domínio. Não diz do lugar das trevas, porque treva não tem lugar. Onde é o lugar das trevas? Você sabe, inferno não existe. Existe um domínio. Ele tirou você do domínio das trevas. Mas tem muita gente que permanece com coisinhas do domínio das trevas. Escravo. Não saiu do ambiente que Deus já disse, eu paguei na cruz. Você já é livre. Você já foi tirado desse domínio que te escraviza. Mas muitas vezes nós permanecemos lá. Nós gostamos muitas vezes disso. Ele diz, mas o Cristo que veio, enviado do Pai, no tempo certo, debaixo da lei, cumprindo todas as coisas, veio para resgatar você. Você que estava debaixo da lei, para nos tornar filho. Sabe, debaixo da lei significa... Sabe que quando Paulo diz essa expressão, debaixo da lei, significa estar sobre a obediência de algo que te coloca em jugo pesado. A palavra está condenado por não cumprir o que era devido. A expressão ela é muito mais do que está debaixo da lei, religião, Antigo Testamento, não. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, está preso com algo sobre rígida tutela. Viu? Tem pessoas que chegam e dizem assim, eu não consigo me libertar disso. É porque você está escravo de algo que os adultos eu não chamaria de tutela, tem outra palavrinha, mas que te comanda, que te guia, que te controla, que você não consegue se libertar, é rígido, sem liberdade. Está debaixo da lei, é viver debaixo de uma pressão que eu devo agradar a Deus para ser aceito. Já viu pessoas assim? Se eu não agradar, eu não consigo. São pessoas que estão colocando sua vida, sua relação de filho, numa condição de uma relação de escravo, ou de empregado, ou muitas vezes de um servo excessivo nas suas tarefas. Ele diz, você não se desenvolve como escravo da lei. Paulo está afirmando isso. Todos são, em Gálatas capítulo 3, verso 10, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Você não vai chegar longe quando você coloca duras leis, regras rígidas para ter um bom relacionamento com Deus. Não é assim, não é o que você faz para Ele, é o que Ele fez por você, é o que Ele faz e permanecerá fazendo. A lei é perfeita, regras severas, até talvez muitos vão dizer, mas é bom, mas essas regras e essas leis não salvam, não te leva a um íntimo, profundo relacionamento. A lei é perfeita, mas regras são boas e devem, mas não te conduz a um processo de intimidade. Havia pessoas rígidas, que assustam outros, estão debaixo de leis e
carregam maldições muitas vezes. E depois ficam se lamentando, dizendo: por que minha vida está assim? Por que você não assumiu ainda uma postura de filho, mas de escravo, de pessoas que são regidas pela dura cerviz de obras que se colocam sobre a sua mente, sobre o seu coração? A ceia significa ser livre do jugo da lei, da escravidão, da opressão do espiritual, da vida, do obscuro da vida. A lei revela o pecado, mas não salva o pecador. Estar debaixo da lei é viver em uma condição de escravo espiritual. Você já viu? Muita gente usa a estrutura de algumas regras para dizer que é espiritual. Tem gente que eu conheço que é tão forte assim que eu tenho até medo de conversar, porque sempre tem uma espiritualidade exacerbada que define, ou tenta definir-se o nível de espiritualidade e relacionamento que tem com Deus. São escravos espirituais. Tem muito crente escravo espiritual. Religiosos. Que não têm profundidade. Muito. São movidos pela religião. Colossenses capítulo 2, verso 3, diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos eram contrário. Ele removeu pregando na cruz. Veja, o que é escrita de dívida? No mundo antigo, escrita de dívida é uma cédula de uma dívida. É uma cédula, é um pergaminho. Todas as pessoas que tinham um escrito de dívida, alguém que tinha dívida, ele notava, e a pessoa servia como uma moeda. Por exemplo, você fez isso comigo, aí nota, escrito de dívida. Você não cumpriu isso, nota. E aí você vai pagar por tudo isso que você fez. O texto de Colossenses diz que ele perdoou as nossas transgressões e cancelou o espírito de dívida que havia, a escrita de dívidas que havia. É um documento que servia como prova legal para obrigar as pessoas a pagarem a sua dívida. E nós estávamos nessa obrigação de nós deveríamos pagar as nossas dívidas. Escute, você foi obrigado, você deveria ser obrigado a pagar pelo que você fez, mas ele olhou e enviando o seu filho, como diz Gálatas capítulo 4, versos 4, ele enviou o seu filho para resgatar. Colossenses diz, e cancelar toda dívida que era sua. Se você entende isso, vou lhe dizer uma coisa, você se torna mais humilde. Porque você vai dizer assim, Senhor, o que o Senhor fez por mim é muito poderoso. No contexto espiritual, escrita de dívida também significa as nossas transgressões, tudo aquilo que falhamos diante da lei. Imagine você chegar diante do trono de Deus naquele grande dia, o grande trono branco de Deus aí, se ele fosse abrir para julgar. E interessante que Apocalipse diz que vai se abrir o livro e diante do trono branco de Deus e vai estar escrito
o livro da vida e você vai estar lá. Aí vai dizer, vai estar escrito seu nome, você está salvo. Mas Apocalipse também vai dizer que existe os livros, é tipo as anotações individuais de cada pessoa, tipo um escrito de dívida, né? Lá vai abrir. Esses outros livros que vão se abrir, que vai ser colocado, posto diante da gente, eu não sei como Deus vai fazer isso, é para mostrar, entre aspas, que foi Ele, que não foi tuas obras, que tudo aquilo que está lá, Ele cancelou, que eu e você não tínhamos direito. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Ele pagou. E quando Ele pagou, não há mais nenhum registro de condenação. Sabe no final, que você lê, aí no final diz assim, e qual é a dívida? Perdoado. Qual é o valor de tudo isso que você fez diante do trono de Deus? Acho que eu tremeria. Deus ia dizer assim, ó, mesmo crente, tu fez isso, tu fez isso aqui quando tu era crente. Olha, isso aqui está anotado aqui, o que você fez. Mas olha o final, Jânio. Eu paguei. Eu cancelei todas essas dívidas que você tinha. Ele eliminou totalmente. Não há culpa. Você não vai carregar mais isso, porque não há mais registro com relação ao pagamento, porque ele já pagou. Não há mais uma acusação. Não há mais dívida. Ele já fez tudo e nos perdoou. Já fez tudo e nos resgatou. Por isso que ele diz, ele nos resgatou, que estava debaixo da lei, que era nós, e nos deu, e nos recebeu através da adoção do seu filho. Quem merecia isso? Pelo amor de Deus. Ninguém merecia. Mas tudo, sabendo de todos esses dois versículos que falam isso, desse plano salvífico, desses benefícios de Deus, que foi Ele que fez. Muitas vezes estamos vindo para a casa de Deus, para o Senhor, e ainda nos mantemos na mentalidade, uma mentalidade de escravo. Escravidão, de medo, onde não há intimidade. Veja, porque Romanos diz, Romanos 8, verso 15, porque não recebeste um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, aterrorizado, algumas versões. Vocês não receberam, mas você recebeu um espírito de poder, de autoridade. O escravo, ele obedece por medo de ser castigado. O escravo obedece porque ele quer ser amado. A mentalidade de escravo vem porque eu penso que se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. É os sinais que acompanham pessoas que têm uma mentalidade de medo. E muitas vezes, muitos líderes têm colocado essa pressão sobre muitas pessoas, dizendo, se você não fizer isso, Deus vai te punir. O medo controlando as emoções e o cristianismo pleno que deveria ser vivenciado na vida do cristão. Por quê? Porque olha para Deus como um Senhor e não como um Pai que vos adotou e que adotou por um preço maravilhoso. Um preço maravilhoso. Eu quero ser filho. Eu quero mergulhar na compreensão desse evangelho que me permite ser filho. Na escravidão, há esforço humano e não descanso. Já vi, você pega pessoas que eu tenho que fazer, porque essa é a minha vida, eu sou escravo do que eu faço, é isso. Mas na verdade o que faz é o que está ali escravizando. Você tem a identidade através daquilo que está fazendo e não daquilo que Deus tornou você dentro da filiação divina.
Você é filho do Altíssimo hoje. E vive e deve viver de tal modo. Não é mérito nosso, é graça. Foi Ele que fez, é Ele que deu todas essas coisas. Mas se nós não corrermos atrás e vivermos só com base naquilo que fazemos, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que ter isso. Se eu não tenho isso, isso leva você a um cansaço espiritual. Já viu pessoas que estão acabadas espiritualmente, mortas e não param, não conseguem, porque o seu valor está naquilo que faz. Ou fisicamente, pessoas que vivem em função de benefícios pessoais, de matéria. Eu tenho que ter, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr atrás daquilo outro. Estão cansados, sem desfrutar desse reino que Deus vos chamou para viver, dessa relação de filho e pai. Porque eu ainda caminho nos vestígios de escravo. E a canção diz, baseado no que Paulo escreveu, eu já não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pessoas que se culpam constantemente, qualquer coisa, Deus, eu não sou digno, Deus, são um perfeccionismo religioso, já viu? Não, porque com Deus é assim, com Deus, eu imagino Deus no céu dizendo, como é assim? Isso é coisa de você está dizendo que eu estou dizendo que é assim, com esse perfeccionismo religioso, pessoas que estão como um radar, monitorando outros, para colocar um jugo debaixo de algo que nem Deus fez isso. Duros, por causa do perfeccionismo religioso. Uma vez, você sabe como é que eu descubro uma pessoa que muitas vezes não tem esse perfeccionismo religioso de culpa e colocar o outro debaixo do jugo? É assim. Conversei com uma pessoa essa semana, eu falei sobre isso que eu vou lhe dizer. Quando alguém diz assim, quer estar fazendo algo e o outro não faz, e que se indigna porque o outro não fez e quer colocar o jugo no outro. Quando a pessoa só faz por fazer, a pessoa simplesmente diz assim, se o outro não fez, eu estou aqui alegremente edificando. Ele não coloca sobre a pena do outro. Eu fiz e ele tem que fazer. São gente que andam com esse perfeccionismo, escravo disso. Pode observar, em grandes lamentações. Se lamentam todo o tempo. A mentalidade de escravo depende da lei. Você tem que ter regras e mais regras rígidas. Você não é sensível à necessidade do outro. Porque os seus conceitos, aquilo que você entende, é o maior na sua vida. Pessoas duras, nascem na carne, enquanto a Escritura diz que nós devemos nascer no Espírito para adquirir as promessas que Deus designou para nossas vidas. Quem vive pela lei, vive com o espírito de indigno. Eu não sou digno, eu não posso. É como o filho pródigo, o mais novo, porque os dois são pródigos do mesmo jeito, vive em função da indignidade por causa do medo e da reprovação de algo que fez errado. Já viu pessoas que quando erram também caem em um nível de depressão e angústia ao ponto de dizer que parece que Deus riscou do livro e rasgou a certidão de adoção que fez por você. Eu não sou mais filho. O filho pródigo, ele teve essa mesma reação em Lucas capítulo 15, verso 19. Ele diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Muitas vezes a mentalidade de escravo carrega esse impulso de qualquer erro, ou seja lá o erro qual for,
e Deus quer trazer de volta, mas o indivíduo diz, não, eu não sou mais digno, eu posso até voltar para a casa do pai, mas ao chegar na casa do pai, eu quero ser escravo. Em outras palavras, no verso 15, do capítulo 15, verso 19, ele está dizendo isso, porque ele diz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Em algumas versões fala eu encontrei uma versão que fala como o teu servo, servo no sentido de escravo. Até pessoas estão assim, até volta para casa, mas volta com o espírito de escravo. A cruz não fez isso com a gente. Isso é obra do homem. Isso não tem a ver com o que ele pagou na cruz. Não tem a ver com o plano. Ele disse, a fim de que vos tornem filhos. Ele não precisa estar dizendo isso constantemente. Mas nós somos peritos em voltar para a casa do Pai, com a dificuldade de crer que Ele continua te recebendo como um filho. Veja, o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso 19, ele diz que ele talvez, quem sabe, Deus o receba, ou o Pai o receba. E se você ler o texto, você vai ver o pai dele surpreende ele quando ele volta ao encontro e dá um abraço nele e diz, você é meu filho. Você pode até ter feito o que você fez, mas você é o meu filho. Escravo ou vive na dependência de uma mentalidade indigna de não merecimento, ou ele tem o outro lado da mentalidade que eu mereço, que é o contrário do irmão mais velho, que quando chega e vê que o pai deu uma festa, e ele diz em Lucas 15 ainda, verso 25, diz, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa do pai, viu que havia música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou para a casa do pai, e seu pai mandou matar um novilho gordo, porque recebeu de volta sã e salvo. Isso é o caráter do nosso pai, sempre preocupado, sempre olhando. Se Deus vai olhar para você que erra, vai olhar para mim que erra, e vai dizer, eu estou aqui para você. Imagine, nós deveríamos viver esse caráter de Deus em olhar para as pessoas e dizer, mesmo você errando, eu estou contigo também. Mas o contrário, talvez você teve um desempenho melhor na casa do pai. Talvez você é melhor do que o mais novo. E a resposta foi quando ele disse, teu pai matou um novilho gordo para receber, porque ele está sã e salvo. Verso 28 diz, o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Viu gente assim? Isso é escravo. Psicologicamente, qualquer coisa, vou mais não. Como se, qualquer coisa, estou com raiva. Qualquer coisa, eu vou deixar isso de lado. São vulneráveis, frágeis. Por quê? Porque depende de recompensa, e querem ser reconhecido, valorizado pelo desempenho que fez. Essa mentalidade de escravo. Eles fazem para receber um retorno. Veja o que ele diz aqui. Verso 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Deus é muito bom, Deus ainda insiste. E ele nos ensina, mesmo assim, devemos insistir. Mas verso 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo
Ele usa a expressão, eu tenho trabalhado, esse não, mas eu tenho trabalhado como escravo. Como ser escravo, fazer o que está fazendo, é algo que impressiona Deus. Deus talvez está esperando que você seja só um filho, e você quer impressionar Deus sendo escravo. E quando você é escravo, você vai pedir algo em troca. A mentalidade de escravo é assim. Eu fiz isso, eu deveria ter isso. Olha o que diz o texto. Mas ele respondeu, verso 29 ao pai: olha, todos esses anos trabalhei como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tua ordem, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com meus amigos. É o paralelo. Gente que vive de paralelo. Se fez com fulano, faça com Beltrano. Essa mentalidade não se alegra com o benefício dado ao outro. Veja, os dois versículos anteriores, esses dois versículos que nós lemos, Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 5, fala de o plano de Deus, como Ele te resgatou, como Ele enviou, como Ele se submeteu, como Ele veio para você, sem merecer, debaixo da lei, etc. e tudo. Agora, se nós permanecermos numa mentalidade de escravo, muita gente diz assim, mas deixa fulano. Fulano pensa assim, não! Você pode estar machucando outros. Você não vive só no mundo. Essa mentalidade não vai dar para você o gozo, a satisfação de apreciar o benefício dado a outros. Porque eu que trabalhei como escravo, fui eu que estava aqui. Faz algo para mim também, me recompensa. Se foi só fulano, eu não aceito, porque eu também fiz algo. Eu não quero trabalhar com gente assim, que me impressiona tem que fazer porque fez com fulano. Eu já estou com 50 anos, eu estou velho. Eu vou gastar o resto da minha vida com essas coisas não, gente. Sinceramente, não vou. Eu estou pedindo para você, faça uma introspectiva na sua alma. Talvez você tenha pontos específicos que você precisa tratar. Verso 6, e diz assim, eu tenho que adiantar aqui. Precisamos, você sabe, Deus fez a parte. Nós estamos ainda vivendo uma mentalidade de escravo. Mas como retomar um processo de filho, ou reafirmar, ou afirmar um processo de filho? É pela própria afirmação do Deus, próprio Deus já falou. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, esses 4 versos que nós lemos no início, é porque vocês são filhos, e Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, ao qual clama, Ele está clamando dentro de você, o Espírito do Filho do Deus Altíssimo, que foi colocado dentro de nós, que está reafirmando a cada momento, você é meu filho. Ainda chama de modo carinhoso, paizinho querido, Abba Pai. Aí Deus podia dizer assim, e chama de pai. Né? Aí todo mundo tem aquela expectativa, né? Ele chama de pai, trovões. Não, o texto diz assim, o Espírito do Filho que enviou para morar nos vossos corações, que
vai clamar com o seu espírito, dizendo: Paizinho, Abba, Pai. Você quer uma afirmação melhor do que essa do próprio Deus que envia algo dentro de você, que afirma dentro de você que você não é mais aquele escravo debaixo da lei, que agora você foi comprado. Existe aí um preço, e essa mentalidade tem que sair, ela tem que pular fora da sua história de vida, e você tem que reassumir, reafirmar sua mentalidade de filho, e Deus vai fazer. Por muito tempo, eu trabalhei muito na minha vida, tenho trabalhado muito. Mas eu, sério, de boa, quando eu tenho a minha vida sozinho assim com Deus, eu não consigo só ver esse Deus de trovão. Eu gosto de brincar com Deus. Você sabe, quando eu oro pelos meus filhos, todas as noites eu oro pelo Gabriel, porque o outro já está marmanjo, mas sempre fiz isso. Aí quando fica marmanjo tem que ter a sua emancipação, né? Vai agora fazer as tuas coisas. Mas aí eu estou orando aqui por ele, e tal, menino, tal, tu é doido, velho. Bora, menino, Espírito Santo, pá, presença e tal. Aí ele olha assim, com o olhinho assim para mim, e começa a rir. Eu digo: é que tu tá rindo, macho? Respeita aqui a Deus, meu irmão. Tá aqui na presença de Deus, cara. Pá, nós, bora, menino. Cuidado com o castigo do papai e tal. Começa a rir. Aí eu paro a oração. Espera aí, menino. Do respeito, nós estamos orando. Impressionante. Todas as noites eu brinco assim com ele. Martina sabe disso. É uma onda. Mas quando eu digo assim, ó, pronto, agora vamos orar para terminar. Senhor, abençoa meu filho. Ele fala assim, ele entende. Quando você tem uma intimidade com o Pai, você começa a podar, cortar todos os gatilhos, os galhos e gatilhos na sua mente religiosos, que te faz ficar com medo de Deus. Medo, Ele vai te condenar. Porque você não desfrutou o que é ser filho de verdade, na filiação, daquilo que Ele chamou você para ser. Todo mundo aqui sabe Gabriel Gaiato. Quando eu fui tirar uma onda lá, eu não vou dizer uma coisa que ele fez comigo, que eu disse assim: me respeita, rapaz. Aí depois: não, papai, sei, então estamos brincando. Então, a relação religiosa não pode quebrar a filiação de pai e filho e filha. Não pode, porque Ele fez para que você tivesse essa intimidade, fosse transformado, o próprio Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filho ou filhos de Deus. A transformação não é psicológica. Peraí, eu vou me concentrar para ver se eu consigo me ver como um filho. Não, ela é de dentro para fora, ela é espiritual, é o Espírito que testifica. Você não precisa mentalizar, se eu soubesse que eu sou filho mesmo. Não, você precisa se relacionar com o Espírito que já está em vós, que testifica que você é filho e filha do Deus Altíssimo, por adoção. Esse Espírito vai testificar e vai falar profundamente. É como se Deus estivesse sussurrando o nosso coração: você é meu filho. Não precisa se sentir assim. Você é livre. Ei, para de se condenar e se relaciona comigo. Filho, adotados,
que agora existe em uma nova filiação de Deus. As marcas de um filho, ele consegue descansar no amor de Deus. Já viu aquelas pessoas que estão tão ligadas com a religião e não com Deus Pai, que eles ficam inquietos, eles não desfrutam do amor. Quando eles oram, não há intimidade. Já viu? Pessoas que não há intimidade na oração não há relacionamento. É só uma regra litúrgica pessoal para conduzir a minha vida nos termos da religião. Mas os filhos, eles conseguem orar com ousadia na presença de Deus. Eles conseguem ter intimidade e relacionamento. Eles não vivem com medo, eles não caminham, eles assustados com, se eu não fizer isso, o que Deus vai fazer comigo? Eles não vivem assim, mas eles caminham na liberdade da graça com responsabilidade. A graça não é para nos tornar desgraçados no mundo cão. Os filhos vivem por uma identidade e não por desempenho. Filhos não trabalham para ser amados. Filhos trabalham porque são amados. O Oliver uma vez me perguntou, por que você trabalha tanto, João? Eu disse, eu não consigo, porque quando eu olho para o tanto que ele me amou, eu disse isso para ele essa última vez, ele fez tantas coisas por mim, me tirou de tantas situações, como não fazer algo? Não porque eu preciso desse valor, é porque eu me constrange o que ele fez. Ele me amou primeiro. Filhos sabem que são amados. Filhos não duvidam do amor e do cuidado de Deus. Filhos, eles creem que Deus está presente e com um vínculo permanentemente em quaisquer relação. O filho desfruta da herança. Veja o que diz o último, e vou terminar nesse último versículo, que diz assim já não é mais escravo, o verso está afirmando novamente, mas filho, e por ser filho, Deus também nos tornou herdeiro. O filho, a expressão aqui, nos tornou herdeiro, descreve uma das maiores consequências da obra de Cristo. Herdeiro de Cristo. A ceia que nós vamos celebrar, o marco da conquista na cruz, nos tornou herdeiro de Jesus. Você entende isso? Sabe que você entende? Você está mendigando o esforço de ter mais alguma coisa, enquanto você tem tudo. O que Deus deu para você foi o reino dele. Talvez você vai dizer, sim, mas eu quero isso, eu quero aquilo, mas o reino dele é o maior. Tudo que ele deu é o suficiente. E se ele vai acrescentar algo a mais, que seja ele. Eu estou orando por um novo carro para a minha vida, minha família. Eu estou orando já há um ano. Senhor, me dá um carro. Eu quero um carro. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Eu quero um carro. Eu só quero se for um T-Cross. Aí eu quero um T-Cross. Aí se Deus me der outro, não tem problema não. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Eu tenho orado sobre isso há um bom tempo. As minhas viagens, meu Calhambeque está meio sombado e eu quero ir para Juazeiro agora mais vezes. Eu quero um carro mais potente para me poder... Bora, menino. Né? E aí, essa semana, uma pessoa mandou uma mensagem para mim dizendo assim, eu acho que próximo ano nós vamos comprar um carro novo para você, quando você chegar da Alemanha. Eu não sei se isso vai acontecer, mas meu coração é assim.
Se me der. Aleluia. Aleluia, irmãos. Diga aleluia para mim, irmãos. O pastor está dizendo que está 1 ano, meu irmão. Aí disse assim, ó, você precisa de um carro novo. Eu disse, eu estou orando há 1 ano sobre isso. Se Deus me der, eu vou desfrutar. Aleluia. Mas se não, você acha que isso vai abalar a minha vida? Que eu vou estar correndo feito um louco atrás das coisas, sabendo que o reino dele já é de direito nosso e meu? Que a hora que Deus quiser me dar qualquer coisa, Ele pode, porque um filho sabe esperar a herança no momento certo. Ele não precisa se desesperar. A característica de um bom filho, ele espera o momento da herança no tempo certo. E nós somos herdeiro, co-herdeiro, como diz Romanos capítulo 8, verso 17. Co-herdeiro com Cristo. Deus não apenas nos salvou, Ele não apenas nos colocou numa posição legítima de filho, mas como também nos deu o direito de sermos herdeiro. Sabe, é muita coisa para 4 versículos. Herdeiro na Bíblia é muito mais do que a gente pensa aqui nesse mundo, viu? Herdeiro é assim, Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, Novo Testamento, nos tempos de Jesus, herdeiro só poderia ser quem fosse filho legítimo. Mas Deus faz questão de dizer, eu faço diferente. Eu incluo todos vocês como filhos legítimos que vão herdar todas as coisas. Mais do que isso, herdar vida eterna, herdar o Espírito Santo, herdar o seu reino, herdar a glória futura, herdar todos os princípios e valores, herdar todos os fundamentos, herdar a comunhão eterna com o eterno Deus para sempre. E herdar aquilo que Ele tem como promessa para você nesse tempo agora, no tempo que nós vivemos, esse tempo presente. O que Ele prometeu para você. Você não precisa se desgastar e correr feito um maluco, um louco, desesperado, perdendo a relação de filho e filha. Não precisamos disso, querido. Filhos de Deus sabem descansar na sua autenticidade da identidade de quem é. Pá, se tem ou se não tem. O que você quer? Um escravo que luta, que se desespera, que se desgasta, ou um filho que talvez não tenha nem tanta coisa, mas tem o que é elementar, fundamental, o vínculo perfeito com o Pai perfeito, com a família divina perfeita. Fique de pé, vamos orar.